Olá, alunos do 8º ano. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o artigo de opinião. O objetivo dessa aula, então, é ler um artigo de opinião, inferir uma informação implícita no texto, ou seja, aquela que está escondida, aquela que não é mostrada. Vamos reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de alguns recursos ortográficos. Para início de conversa, você acredita que as palavras têm o poder de melhorar o dia de alguém? Melhorar o dia de alguém você pode falar uma palavra legal para uma pessoa, mas quando você fala uma palavra ruim, você pode também piorar o dia de uma pessoa. Vamos pensar um pouquinho nisso? Poder das palavras. As palavras têm um poder tremendo. Repito com assertividade. As palavras têm um poder tremendo. Há palavras que edificam, ou seja, quando você fala uma coisa boa para uma pessoa, você pode encher ela de alegria, encher ela de coragem. Há palavras que destroem. Quando você critica, traz uma palavra feia, uma palavra ruim, você pode desanimar uma pessoa de fazer alguma coisa. Umas trazem bênção, outras maldição. É entre essas duas balizas que a comunicação vai moldando a nossa vida. Então, será que palavras elas podem modificar alguma coisa na vida de alguém? Claro que podem. Quantas vezes você estava feliz e alguém falou uma palavra ruim para você e te desmotivou? Você estava encorajado a fazer alguma coisa e alguém veio ali e te desanimou de fazer aquela coisa. Então, as palavras, elas têm esse poder de animar e desanimar as pessoas. Comunicação tem um poder muito grande, tá, pessoal? Há palavras que deviam ser escondidas num baú fechado a 7 chaves. Aqui, junto com a palavra deviam, a gente pode observar que a autora, ela nos mostra aqui um tipo de conselho. Nos mostra que é um artigo de opinião, porque ela está dando um conselho, ela está dizendo o que a gente deveria fazer. Então, essa é uma característica do artigo de opinião. Deviam ser escondidas num baú fechado a 7 chaves. O que significa baú fechado a 7 chaves? Significa muito escondido. Porque se eu só dissesse escondido, poderia esconder aqui atrás do meu corpo. Mas num baú a 7 chaves, está muito guardado. É num lugar que nunca vai ser achado, que não é para pegar. Que está lá, num lugar bem escondido. Tá? Porque não edificam, porque magoam, porque destroem. Há uns tempos, fui fazer um exame médico. Após o questionário clínico habitual, a médica prosseguiu. Agora vou fazer-lhe umas maldades. Nesse instante, o meu corpo sucumbiu e o desmaio tornou-se iminente. Ora, a palavra maldade magoou-me mais do que o próprio exame. Teria sido muito sensato ter escondido tal palavra num quarto escuro. Não teria me magoado tanto. Mas voltemos às palavras amigas. As que mimam, as que confortam, as que aquecem o coração. Sabiam que pode mudar o dia de alguém com uma calorosa saudação? Bom dia, como você está? Experimentem sempre que comunique, escolher palavras com carga afetiva positiva. O que é uma palavra com carga afetiva positiva? São palavras boas. Não é para você ficar só puxando o saco das pessoas. Mas, quando você falar com as pessoas, cumprimenta, agradece, sorri, elogia. Tem aquelas pessoas que não sabem elogiar, que elas não podem nunca elogiar ninguém. Às vezes a amiga aparece lá com uma roupa nova, um cabelo diferente, fez alguma coisa, não te custa nada, olha que bacana isso aqui. Nossa, parabéns pela sua bicicleta nova. Olha que caneta legal. Não com inveja, não querendo ter o que a pessoa tem, mas elogia, agradece, reconhece quando as pessoas forem legais com você. Poxa, que legal que você me emprestou tal coisa, obrigada. Então, reconhecendo o esforço que as pessoas fazem por você. Aceita elogio também. Eu demorei muito tempo para aceitar elogios. As pessoas falavam, nossa, como você tá bonita. Eu dizia, ai, nem tô. Que bonita essa roupa que você tá. Ai, paguei baratinho. Eu tinha essa mania. Hoje, depois de muitos exercícios, o que eu faço? Se alguém fala, você está bonita, o que eu digo? Muito obrigada. E procuro alguma coisa para elogiar a pessoa. Eu não vou ser falso com a pessoa. Não vou inventar um elogio. Mas sempre tem uma coisa boa que você pode elogiar em alguém. Tenha bons olhos. O que é ter bons olhos? É enxergar coisa boa nas pessoas. Tem gente que só enxerga o mal.
Tem gente que só enxerga coisa ruim. Gente, se você olhar para mim, claro que vai ter coisas que você vai reparar de ruim. Tem coisas ruins e coisas más. Vou dar um exemplo para vocês. Teve uma vez em que eu fiz 2 chamadas de vídeo para 2 pessoas diferentes. A primeira pessoa disse: nossa, que metida, que bonito que tá o teu cabelo. Você pintou o cabelo de loiro? Vocês viram que eu tô loira, né, gente? Pintou seu cabelo de loira, ficou muito bonito. Essa pessoa fez uma brincadeira e elogiou o meu cabelo. Logo depois que eu terminei essa ligação, eu liguei para uma outra pessoa. E essa outra pessoa falou assim: nossa, Jaque, como teu rosto tá manchado. O que é essas manchas? Você tem que ir no médico. De quem vocês acham que eu gostei mais? A pessoa que falou que eu estava com o rosto manchado ou aquela que falou que eu estava com o cabelo loiro e que estava bonito? Será que eu não sei que o meu rosto tem manchas? Será que eu não tenho espelho em casa? Então, a pessoa que falou das manchas, ela não fez por mal. Só que ela precisava ter falado isso? Não. Eu quero que vocês vejam a diferença. Uma disse, elogiou meu cabelo, e a outra falou que meu rosto estava manchado. Vejam o peso dessas 2 coisas. Nenhuma das 2 precisava ter dito nada. Mas aquela que falou das manchas podia ter ficado quieta, né? Tem um dizer que é assim: fulano, quando está calado, é um poeta. O que isso quer dizer? Que a pessoa só abre a boca para falar uma coisa que não vai ser legal para o outro. É melhor ficar quietinho. Se você for falar com alguém, vai fazer algum comentário que seja um elogio. Palavras que edifiquem, que tragam coisas boas. É isso que a autora do texto está querendo dizer aqui. Por exemplo, substituam a palavra problema por situação. Professora, você pode me ajudar a resolver essa situação? Situação diferente de problema. Problema parece tornar-se menor, não parece? Ou então, acrescentar adjetivos robustos, como por exemplo, obrigada pela sua preciosa ou valiosa ajuda. Olha que palavras legais, preciosa, valiosa. Traz uma alegria para quem está ouvindo. Se quisermos relações pessoais e profissionais mais saudáveis e felizes, usemos e abusemos das palavras positivas na nossa vida. E não nos cansemos de elogiar. Palavras de louvor e honra trazem felicidade, não só a quem recebe, mas também e sobretudo a quem as oferece. Isso pode te fazer ser mais feliz. Então, iminente quer dizer que está a ponto de acontecer, imediato. Baliza quer dizer marco, divisa, fronteira. Sucumbir quer dizer acabar-se, desanimar-se. Ok? Atividade de número 1. Ao dizer à paciente que iria lhe fazer umas maldades, a intenção da médica era realmente de praticar um ato de crueldade? Explique lá no teu caderno, daqui a pouquinho eu retorno.
E aí, o que você respondeu? Será que ela falou por mal? Na verdade, é bem provável que não. Ela acho que ela quis fazer uma brincadeira, quebrar o gelo. Mas a palavra maldade em si é uma palavra negativa. Sendo uma palavra negativa, ela traz para o ambiente negatividade. E eu não estou aqui querendo ser esotérica, zen, gratiluz, nada disso. Mas a palavra tem poder, porque no momento que você falou, uma palavra que tem carga negativa, você vai trazer negatividade, com certeza. Então, não. Ao usar a expressão umas maldades, médica poderia estar se referindo a algum procedimento incômodo no exame, mas necessários para verificar as condições de saúde daquela paciente. Para saber mais, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito da formação das palavras. Formação de palavras é de que maneira as palavras são construídas. As palavras, elas têm pedacinhos, né? Vamos ver? Composição. Composição é o processo de formação de uma palavra, uma nova palavra, pela junção de duas ou mais palavras já existentes. Composição por justaposição ocorre quando duas ou mais palavras se unem sem que ocorra alteração. Ou seja, juntou as duas e elas estão unidas. Passatempo, duas palavras unidas. Pé de moleque, pé de galinha, cachorro quente. São palavras que foram unidas por justaposição. Elas podem ou não ser separadas por hífen, tá? Já a composição por aglutinação, ela ocorre quando duas ou mais palavras se unem para formar uma nova palavra, ocorrendo alteração da forma original, como por exemplo, planalto, que era plano alto, e aí virou planalto. Sobressalto também, embora, que era em boa hora, ela virou uma palavra só. Atividade 2. Sabiam que podem mudar o dia de alguém com uma calorosa saudação? Bom dia, como está? Experimentem, sempre que comunicam, escolher palavras com carga afetiva positiva. Nesse palavra, há uma palavra composta por justaposição. Que palavra que é essa? Escreve no teu caderno e já eu retorno.
E aí, o que vocês escreveram? Tava fácil, né? A palavra era o bom dia, porque estava separadinho com hífen. Agora, pessoal, nós vamos ver aqui o que é o processo de formação de palavras. Nós vamos ver os morfemas de uma palavra, que é a raiz, prefixo e sufixo. Qual que é o trabalho de vocês? Vai ser achar a raiz para separar o morfema. O que é essa história de raiz, pessoal? As palavras que são parecidas, elas têm em comum partes semelhantes. Essas partes semelhantes são chamadas de raiz. Eu escrevi aqui, explicar, expliquei, explicação. Que parte é semelhante em todas elas? É até aqui, ó, até o L. Explicar, até o I, desculpa. Explicar, expliquei e explicação. Até aqui eu tenho a raiz. Então aqui raiz e aqui eu vou ter um outro morfema, tá? Que indica, pode indicar uma desinência verbal, uma desinência nominal, pode ser prefixo, sufixo, tá? Mas como que você vai fazer isso? Separando a raiz. Vamos ver aqui nessa outra. Casa, casarão, casebre. Até onde essas três são iguais? É até o S. Então, daqui para cá, eu tenho a raiz. E aqui já é outro morfema. Viram? Aqui já temos outro morfema. Vamos ver, então? O próximo exercício que nós teremos aqui, na atividade 3, vai ser, você vai identificar os morfemas das palavras abaixo, retiradas do parágrafo 5 do texto. Como que você vai fazer? Você vai tentar achar a raiz da palavra e separar a raiz do restante, tá? Tente colocar uma palavra parecida com ela, uma palavra que seja derivada dessa palavra, e aí você vai conseguir separar a raiz e separar os morfemas. Faz lá no teu caderno e eu já volto.
E aí, o que você respondeu? Conseguiu fazer? Vamos ver aqui. Então, ó, escolher também poderia ser escolha, escolhi, até o LH. Pequeno, poderia ser pequena, até o N. Acrescentar, até o T. Robustos, poderia ser robusta. Poderia ser robustez, até o T. Obrigada, poderia ser obrigado. Então, vai até o D. Aqui nós temos, então, separada a raiz do outro morfema. Tá bom? Então, na aula de hoje, nós lemos um artigo de opinião, inferimos uma informação implícita no texto e reconhecemos o efeito de sentido decorrente da exploração de alguns recursos ortográficos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.